Para mim é uma dupla satisfação estar aqui por conta de estar junto do campo pediátrico, da saúde mental e de toda a grandeza que tem essa condição muito especial das 2 décadas da vida do sujeito, que nós vamos ver agora isso, e inclusive também porque lá no próprio Instituto da Criança, junto com o professor Vicente Odoni, nós iniciamos um programa que já houve de um fórum intersetorial interdisciplinar de drogas, 2 edições, e se Deus quiser vai ter a 3ª agora, em começo de 17, ou no final do ano. Então eu conto com vocês e a gente vai estar compartilhando mais a miúde isso. E mais recentemente uma parceria também com o Lotufo. Então vamos caminhar junto aí, vamos ver. Mas esse tema é um tema permanente, e eu pensei, né, inspirada nesse título que me foi convidado, o que eu li assim, tem uma palavra-chave que ressoa aí, é a questão da transmissão. Como passar, primeiro que é uma pergunta, isso é muito interessante, isso já é bastante inspirador para um psicanalista, como passar noções sobre os aspectos subjetivos e os limites para os pais. Então a palavra que pula aí é a questão da transmissão. Nós, profissionais da área da saúde, nos colocarmos nessa questão do o que a gente transmite, o que a gente passa, o que a gente vai, o que é esse encontro com a diferença, para tratar de um tema tão delicado. Então, inspirada nisso, eu pensei esse fio condutor, esse leitmotiv, que eu acho que é merecedor de que a gente se detenha, na verdade, em 3 planos. Uma discussão de contexto sobre o que é droga, o que é essa palavra, esse significante, o que é isso? Os aspectos subjetivos e, enfim, o lugar do pediatra, o lugar do agente de saúde, como a gente pode estar caminhando. Então, vamos ver se a gente... Então, os 3 planos, drogas, do que se trata? Né? A criança e o adolescente, de quem se trata? Que sujeito é esse? E o pediatra? De que lugar se opera, se transmite? E aí o opera... no sentido da intervenção e no sentido de um operador lógico mesmo na cultura, na sociedade, que eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês, transportar um pouco essas noções da psicanálise para o campo pediátrico. O que podemos esperar, então, do pediatra, mas a gente pode estender aqui, eu acho que há profissionais também de outras formações na saúde da infância, da adolescência, não vamos nos restringir ao campo médico, né? O que a gente pode esperar de profissionais da área da saúde frente à questão das drogas? Então, nesse primeiro plano ainda de contextualização, eu queria levantar algumas, na verdade, sem a pretensão de esgotar um tema de uma imensa complexidade que é a questão das drogas, intersetorial, interdisciplinar, com vários paradigmas que se cruzam. Então, eu, assim, faltei em levantar algumas questões para que a gente possa depois debater. Mas nesse caráter ainda de introdução e de pensar nas drogas, a droga não é sinônimo de substância, né? Ela tem os seus... A instância da substância das drogas, ela aporta os seus efeitos biológicos, que os colegas já falaram bem, o Benito explorou bem essa questão dos... E cada droga tem a sua ação também, né? Cada droga tem a sua qualidade específica quanto substância. Tem o seu também estatuto imaginário, então onde estão os tabus, os temores, os fantasmas. E também tem o seu valor simbólico, marcadamente na antropologia e de um tempo histórico de uma sociedade. O amarrador, para a gente discutir a questão das drogas, é o humano. É impossível que a gente pense isoladamente droga, sem que haja o fator humano, sem que, que a gente tome cada um dos registros, Benito, então aqui já vão algumas provocações aqui, vamos fazer um bom contraponto, que se a gente ficar com um dos 2, ou um dos 3 registros, sem que haja o amarrador humano, sem que a gente sustente a pergunta sobre o humano, eu acho que esse é o grande legado da psicanálise no campo da saúde mental, a coisa pode ficar com algum fio desamarrado. Então, não é possível pensarmos a droga em quaisquer um desses 3 registros, do real, do simbólico, do imaginário, sem levar em conta a condição do sujeito. Sobre os aspectos históricos, ainda nesse primeiro plano da contextualização, droga é um tema permanente que atravessa e que vem desde a antiguidade. Tem um amigo querido, que é o Dartil, que ele gosta de falar, e eu vou lembrar de uma droga que vocês sabem que na antiguidade
era era veneno, era super proibido, que tinha tabu, e na verdade é o café, né? Atravessou todo esse tempo e há toda uma história muito legal para isso. Então, nos aspectos históricos, a gente sabe que sempre, em cada momento, na cultura, nas sociedades, há elementos que são os proibitivos e os que fazem mal e são perniciosos. Há os aspectos políticos, que isso vai desdobrando em decorrência dos desdobramentos também da condição do sujeito, né, na construção de cultura. Ainda pensando no café, hoje é um elemento que está aí. Então, o quanto a gente deve relativizar essa questão. E os aspectos socioculturais? São os valores determinados pelas coordenadas simbólicas nas diferentes épocas. Então, simbolicamente, também a gente pode pensar o Estatuto aí do Café, que de droga passou a um elemento aí de valor na gastronomia, na nossa cultura, enfim. Então, ainda sobre os aspectos socioculturais, como representante dos tabus, a droga, ela vem como um envelope, como um invólucro do que faz mal, do que a gente teme. E isso é muito interessante. Aqui os colegas já falaram de alguns mitos. Então, eu acho que toda a discussão e o que eu proponho é que a gente vá, primeiro, advertido disso, tentando desconstruir os mitos no encontro lá na relação com o paciente. Depois a gente vai chegar lá, mas vamos tocar aqui o caminho, né? Então, esses tabus do que faz mal, que causa enigma e fascínio, como alvo, muitas vezes, dos temores, aí há um aspecto paradoxal, justamente porque é o temido, suscita, e sobretudo na nossa população, estamos aqui falando da criança e do adolescente, pode se tornar um alvo de objeto de desejo. E principalmente em quem? Na população, na sociedade mais vulneráveis. Quem são os vulneráveis numa sociedade? A criança, o adolescente, a gestante, o paciente, o doente crônico, o geriatra, mas aqui o nosso recorte é da vulnerabilidade e que também eu acho que é legal a gente abrir um pouco esse significante de que vulnerabilidade a gente está dizendo na infância. Eu vou fazer um recorte aqui em 2 momentos da infância e da adolescência. Mas tomando, sim, a vulnerabilidade como um norte para que a gente pense dessa suscetibilidade, dessa vulnerabilidade. Bom, das particularidades, então, para pensar, de que sujeito é esse? De que sujeito é esse? Das vulnerabilidades específicas desses sujeitos dessas 2 décadas, dessas 2 etapas da vida. E articulando com a pediatria, me ocorre trazer aqui um trinômio que eu acho que ele pode ser valioso como amarração. Os aspectos maturativos, que eu acho que o Benito ressaltou bem, que é a coisa do tempo do real, do orgânico, das questões do cérebro, o tempo da mielinização, a hemácia que dura 120 dias, o tempo da célula, não é assim? Então, é aquele tempo que vence por decurso de prazo, e são essas razões bem objetivas. O desenvolvimento é uma noção caríssima para nós no campo da saúde mental e da pediatria e de quem lida com a infância e com a adolescência. O desenvolvimento, ele traz fotografias fenomenológicas da performance do sujeito num determinado momento da sua vida. E isso foi todo um campo que se compilou e se construiu até nas anamneses. Isso é norteador, por exemplo, de um médico na sua avaliação. O DPMN andou com que idade? Falou, então, mas são instantâneas. O amarrador, e aí que eu vou colocar, a gente pode estar discutindo isso também no debate, mas eu queria provocá-los em pensar que o grande amarrador é a construção do psíquico. Vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. Então, a gente pensa, um exemplo que eu acho que me ocorre é uma criança que é rígida, 2 aninhos, você pega 2 crianças, 2 crianças rígidas, que não tenham problemas orgânicos. Uma se desenvolve super bem e uma outra tem atraso, porque não sofreu o estímulo, a atenção do laço com os seus cuidadores. Então, o campo, a construção da subjetividade está em jogo aí como um aspecto fundamental, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas etapas, então, que vão determinar essa amarração com seus cuidadores. Vamos ver o que é isso, do que se trata e que etapas são essas. Vou pegar 3 momentos. Vou fazer um recorte em 3 momentos para a gente não complicar muito aqui. Então, a primeira infância,
a chamada pré-escolar, a segunda infância, a segunda metade da primeira década, a chamada, em termos freudianos, de latência, não sei se vocês conhecem essa expressão que ele usa, que é um gap temporal até ao segundo momento, e por considerar a sexualidade bifásica, então o tempo 2 seria o despertar puberal. Então tem um tempo ali no meio que é essa chamada segunda infância. Ou a idade escolar também, né? Também conhecida. E a adolescência, que se abre aí na segunda década, precisamente por um aspecto até maturativo, que é o despertar puberal. Bom, na primeira infância, o que é irredutível é que a gente comente a instalação dessas funções materna e paterna. Não vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas acreditem, são os transmissores irredutíveis. Então, o mundo pode mudar, as parcerias, a composição da família nuclear parental moderna pode mudar. Na Idade Média, a gente sabe que não era assim que funcionava. A cultura produz novos arranjos, mas há um aspecto que é irredutível, função materna e função paterna, que vai acolher o filhote humano para que ele adentre no campo da linguagem e da fala, e isso é a subjetividade. Isso é a conquista fundamental para primeiros 5 anos de vida. Latência. Então, o sujeito, com isso, posto com esses amores parentais, com esse laço doméstico, um primeiro portão se abre, laços escolares, segunda metade da infância, 5 a 10. Então, o sujeito vai verificar tudo aquilo que ele já tem um primeiro lastro identificatório nessa primeira infância. Então, ele vai para a escola, ele volta para casa. Então, para a gente figurar um pouquinho, pensar, o Joãozinho vai e fala, papai, mamãe, fui lá na casa fui estudar lá na casa do meu amigo e ele falou que o pai dele, ele tem 2 pais. Os pais dele são gays, e aí, como é que é? Então, aí são as outras referências. Ou então, na casa do meu amigo, o pai fuma maconha junto com o filho, enfim. Essas referências já vão tornando mais complexas e problematizando aquela primeiríssima identificação e construção da subjetividade. Na adolescência, mantém-se o laço parental, se tudo estiver bem, tem a história das genealogias materna e paterna, tem já o laço escolar, mas um passo a mais, um portão a mais se abre. A questão do sexual e da prontidão do sexual e a questão vocacional. E aí é um passo a mais, né? Então, pensando nos aspectos interdisciplinares e que nos une aqui num campo de ética, a ética médica, ela, pensando no campo pediátrico, diz do bem-estar. E a da psicanálise é a do bem-dizer. E se entrelaçam. Então, o que eu acho muito interessante que a gente possa dialogar é a articulação, né, do pediatra junto com esses aspectos dos subjetivos para que a gente avance um pouquinho mais para além do caráter de orientação, para além eu achei muito feliz essa posição do Benito, e eu concordo com a posição dele, que a gente deva evitar entrar, sobretudo no nosso campo de praxis, evitar esse confronto dessas polarizações que hoje a gente vê em torno os que têm posições muito polarizadas frente a proibicionismo ou liberar. Acho que a gente tem que ultrapassar isso, e eu acho que isso é que diz de uma ética na clínica, né? Porque se a gente pensar o lugar do especialista, seja então, e aí isso nos une, seja o especialista em saúde mental, seja o pediatra, nós recebemos o sofrimento, o sintoma e o mal-estar do sujeito. Então, né, somos depositários disso. Bem, e o que podemos passar? O que podemos passar para os pais? O que se constrói? Aí eu coloco aqui de propósito lógico, né, o impossíveis, como interrogante. O que a gente transmite? Nós transmitimos? A gente passa? O que a gente faz quando a gente recebe o nosso paciente? Então, eu queria refletir junto com vocês o lugar do pediatra como função na clínica da infância e da adolescência num compromisso de transmissão. Escutar as palavras na sonoridade, na etimologia, com essa delicadeza de pensar o que está sendo transitado. Então, venho eu do campo da saúde mental, falar com o campo da saúde, da medicina, da pediatria, para pensarmos o que é possível transmitirmos sobre o aspecto subjetivo para os pais
E para os pais e para os pacientes, a criança e o adolescente, o que nessa ciranda discursiva, o que a gente está transitando com a palavra, que ideias? E o que a gente pretende, o que se pretende nesse campo de éticas? Então, pensar agora alguns elementos que me parecem irredutíveis. Então, o pediatra como promovedor da saúde, então acolhe, acompanha, orienta, investiga, calcula, intervém. Um lugar de observação, de escuta, leitura das questões de cada um em seu núcleo dos laços. Os pais, os fraternos, os escolares, sociais, amorosos. Lugar de sustentação, e é isso que eu acho que é o ponto mais legal que eu queria conversar com vocês, de um interrogante lógico que promova, para além de um técnico de saúde, que a gente possa favorecer condições de implicar o sujeito com a sua própria história e as suas questões, nas quais, então, se incluem o nosso campo de éticas. E aí, o que é, então, esse interrogante lógico? O que seria isso? O que seria a gente sustentar a pergunta que o pai aflito vem, que o adolescente traz? Então, como agente de saúde, né, nos cuidados, na investigação, na construção diagnóstica, a explicitação e toda a orientação, eu acho que isso os colegas já trouxeram, o Lotufo tem uma vasta experiência nisso, muito legal, mas queria abrir um pouquinho assim, para a gente refletir tutor, né? É uma palavra que eu coordeno um grupo de tutoria na pediatria e a gente pensa exatamente também assim, as vulnerabilidades e as questões também do próprio profissional de saúde, e é muito bacana esse nosso grupo. Então, eu tomo de empréstimo essa palavra, né, essa noção de tutoria, para pensar o campo do agente de saúde como também, além do técnico, das suas funções e suficiências técnicas, de tutor, como referência no acolhimento a esses pedidos. E, por fim, interrogante lógico, aquele que interpela o sujeito nas suas questões, trabalhando esse âmbito da escuta da anamnese. E o que é escutar? Se a gente pensar a etimologia da palavra anamnese, né, que vem do fundo e vai provocando a rememoração. Então, quando vem a aflição dos pais, ou essas várias vinhetas aí que o Benito trouxe, essas passagens, vou tomar de empréstimo, Benito, para a gente poder pensar a figuração, é devolver a pergunta, sustentar, que a gente não fique num afã resolutivo, mas sustentar. Essa questão da temporalidade, também colocada aqui, que eu achei muitíssimo feliz, ela está em jogo. Então, o caráter da descontinuidade, fazer retornos rápidos, escutar a questão que está em jogo, por quê? Muito da questão da droga, ela vem como um invólucro, um envelope de outras tantas questões. Então, se tem um tio que era um drogadito, uma morte na família que foi por esse assunto, ou uma mãe que fica como aquela mãe do caso, que fica muito em cima do sujeito, praticamente fomentando, eu trabalho também muito com anorexia, com transtornos alimentares. Então, a gente vê que o que acontece no discurso familiar, o que acontece da psicopatologia familiar, pode muitas vezes ser o endereçador ao sujeito construir o seu sintoma. Então, pensar o uso da droga como um sintoma que vai se agravar muito em decorrência da história de vida do sujeito, né? Então, bom, por fim, a minha fala, na verdade, eu dei uma enxugada, porque eu acho que a gente já, para a gente não se sobrepor, mas alguns elementos aí, alguns eixos interessantes de se refletir. Droga é para muito além de ser reduzida à sua condição de substância. Pensar nas lógicas do geral e do particular, e do universal e o singular. O que eu estou querendo trazer aqui? O geral e o particular são todos os procedimentos e os paradigmas que nos regem na hora de ter um cálculo clínico, uma hipótese diagnóstica, com referências generalistas. Então, o drogado e o particular é a parte desse geral. Que a gente possa, a cada caso clínico, pensar, me parece muito mais interessante, o universal e o singular. Que cada um dos jovens, cada uma das crianças com as quais a gente está, cada paciente, a cada caso clínico, eu costumo dizer que eu fico tão encantada com a clínica que cada paciente, cada história clínica é como uma obra de arte.
O pessoal que me conhece mais proximamente sabe, eu falo isso para os meus alunos, para os meus estagiários, porque há uma singularidade, então, assim, poder escapar das armadilhas de tipologias ou de uma lógica generalista nessa questão. Os lugares e as posições de cada um, né? O paciente, a criança e o adolescente e os seus pais. Cada um, como cada um ocupa o seu lugar. Então, o sujeito é o terceiro filho, isso é um lugar simbólico determinado no campo da família. Mas como ele se posiciona? Esse é um binômio interessante de pensar também. Lugar e posição também não são sinônimos. Então, tentar fazer uma hipótese diagnóstica de como cada um se posiciona, qual é a posição subjetiva de cada um no seu lugar histórico e simbólico. Integrar não estou conseguindo ver aqui, integrar o paciente, seja criança ou adolescente, à conversa. E aí isso é uma controvérsia. Nós, do campo da mental, a gente não gosta de colocar de situações em que o paciente fique como terceiro excluído. Então, se você vai falar com os pais, procure integrar e conversar abertamente com os pacientes. Suspender julgamentos e conclusões e, aí sim, fazer a leitura de possíveis questões sobre as drogas que possam estar emblematizando outras e que possam, inclusive, serem os territórios de fomentar as vulnerabilidades, para também a gente sair do lugar comum de todo adolescente é vulnerável. Será? Quer dizer, há uma ordem do particular que está vulnerabilizando mais um que o outro. Bom, sobre a vulnerabilidade de cada um. Então, na primeira infância, o que a gente pode pensar é um momento fundamental de entrada no campo da linguagem, isso precisa ser assegurado, e da fala. Na segunda infância, é o tempo que é a famosa etapa do grupo do Bolinha e o grupo da Luluzinha. Então, as crianças estão ratificando para si mesmas, estão sedimentando todo o campo das identificações conquistadas na primeira infância. E na adolescência, já um momento muito paradoxal e muitíssimo interessante, porque tudo isso que se conquistou na primeira década, condição necessária, mas não suficiente. Então, tudo vai ser ressignificado e sem um tempo de moratória, sem blindagem, até que isso se resolva. Isso vai se resolver na contingência das experiências. Então, eu tenho um carinho imenso pela clínica de adolescentes. Eu acho que, assim, eu achei bacana isso que você traz, até dos aspectos biológicos, o que está mielinizado, o que não está, mas que isso possa ser articulado com a história de cada um, né, Benito? Porque o sujeito, na verdade, ele está fazendo um luto de todo um campo identificatório, e isto não é qualquer coisa, de todo um campo identificatório da sua infância, e uma resolução, porque ao mesmo tempo um ensimesmamento, um chamado interno ao luto da condição da infância e um chamado da vida para responda, aconteça, decida a sua condição na sexualidade, decida a sua condição vocacional. Então, muito das fenomenologias que a gente considera como sintomas e que portam muitas vezes uma psicopatologia. Eu vou usar o exemplo da minha clínica, a questão da anorexia. O quanto o sintoma, ele precisa ser escutado também como uma resposta, como dizia o Freud, antieconômico, provisório, precário, mortífero por vezes, mas é uma resposta desesperada, é um endereçamento que o sujeito está dando para o mundo, para os seus laços. Então, o tratamento ele não pode ser binário. A nossa compreensão, talvez seja, já estou nas minhas considerações finais, assim, que o nosso aporte na clínica, na arte médica, na nossa clínica, como agentes de saúde, que não seja binário, que a gente possa entender o sintoma também como uma expressão do sujeito, como uma resposta subjetiva a conflitos. Quer dizer, dentro desse panorama, nesse paradigma, nessa perspectiva, pensar então o que é aquela droga que o sujeito está usando, né? E como entender. Então, eu não sei se eu consegui aqui passar esse breve recado, não sei se ficou, se vai dar um laço, eu espero que dê um laço para o que os colegas falaram antes, para a gente fazer uma boa amarração triádica aí dos aspectos psicossociais, dos biológicos e do subjetivo, que esse é irredutível, né? Então, a condição do pediatra, do agente de saúde na clínica,
a gente sempre tem em mente que a gente não estamos nunca com uma folha em branco, uma história clínica a um paciente, é uma metáfora, lógico, não é uma folha em branco. Cada um dos nossos pacientes tem a sua história familiar e é a partir dessa que a gente vai tentar entrar. Então, eu acho que a partir daí a gente pode pensar o que falar. Obrigada, pessoal.